Muito boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Com a graça de Deus e com a sua licença, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidade Urgente, diretamente dos estúdios da Band aqui do bairro do Aleixo. E você, de qualquer parte da cidade de Manaus, seja nas zonas norte, leste, sul, oeste da nossa capital, você também do interior do nosso estado, você pode interagir juntamente conosco nesta tarde super bacana, super maravilhosa de segunda-feira. A partir de agora, o WhatsApp, Facebook estão à sua inteira disposição. É só adicionar a nossa página no Facebook, que é o Programa Cidade Urgente Manaus, ou então Tiago Quara. Minha gente, logo no início do programa de hoje, gostaria de falar em respeito sobre a paralisação do sistema de transporte coletivo aqui na capital amazonense. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas pediu a prisão dos líderes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, os irmãos Givanci e Josildo Oliveira, por descumprimento de ordem judicial. O defensor público, o Dr. Carlos Alberto de Souza de Almeida Filho, fez um pedido na manhã desta segunda-feira e no domingo, o juiz plantonista Diógenes Vidal Pessoa Neto, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, aceitou o pedido de tutela de urgência da Defensoria Pública e de todos os órgãos de defesa do consumidor do Estado e município, para impedir a greve de motoristas e cobradores nesta segunda-feira. Sob pena aí de multa diária, o juiz fixou uma multa de aproximadamente R$50 mil para cada empresa por dia de descumprimento ou por tentativa de subverter a decisão. Trabalhadores de duas empresas do transporte de passageiros desobedeceram a ordem judicial e paralisaram o serviço. A Justiça havia determinado o funcionamento de 100% da frota. Conforme o Sinetran, 70 mil pessoas foram prejudicadas. Passageiros de linhas sob concessão das empresas Líder e Via Verde, que atendem as zonas norte, oeste e centro-oeste da nossa cidade, ficaram sem o transporte. O Sinetran informou que a Líder, que opera com 80 carros, liberou apenas 19, afetando aproximadamente 30 mil passageiros. A empresa trabalha com 20 linhas nas zonas norte. A paralisação da Via Verde prejudicou 40 mil usuários. São 40 linhas mantidas pela empresa para bairros das zonas oeste e centro-oeste. Dos 168 ônibus, apenas 70 foram liberados. A Prefeitura de Manaus, aí eu pergunto para você, amigo telespectador, a Prefeitura de Manaus tem responsabilidade sobre esta greve? Não tem. Aliás, a Prefeitura de Manaus bateu foi o pé e disse que a passagem não ia aumentar e não aumentou. Permaneceu em R$3. A greve está prevista na Constituição? Sim, ela está prevista na Constituição. E gostaria, acima de tudo, os motoristas e cobradores têm total apoio para reivindicarem pelos seus direitos. Afinal, de quem é a culpa pelo transtorno causado pela paralisação de hoje? Pergunto a você. Pois é, agora não importa. Já são aproximadamente 13 horas e 37 minutos. A pergunta que fica agora é o seguinte: até quando a população terá que aguentar toda esta situação? Sinetran pedindo aumento da passagem, Prefeitura de Manaus negando e o Sindicato dos Rodoviários organizando greves, parando tudo. Ninguém quer saber se você vai se atrasar no seu compromisso. Infelizmente, este transtorno perturba todos os dias, todas as pessoas todos os dias. A população, infelizmente, são ônibus lotados, sucateados. Não se teve uma abertura, minha gente, não se teve uma abertura de via nessa cidade nos últimos anos, a não ser da Avenida das Torres. E o país se afundando em tanta corrupção e com uma dívida monstra, e mesmo assim ainda falam em aumento da passagem. Todos os anos é a mesma situação. Sinetran de um lado pedindo aumento, Sindicato dos Rodoviários, por outro, também pede o aumento. E se os dois não são atendidos, aí vem a greve. Aliás, uma observação: motoristas e cobradores são gente como a gente, pais e mães de família, que só querem trabalhar e ganhar um salário justo e honesto. E
claro, em dia. Não queremos saber quem é o culpado, porque quem sai perdendo nessa história sempre é o povo, é a população de Manaus, que depende desse sistema que só pensa em lucro, lucro e mais lucro. Não estão satisfeitos com o que têm. Aliás, se estivesse ruim, como eles sempre falam, por que não vão embora? Deem lugar a outros empresários. No final, minha gente, como eu digo sempre, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, que é sempre a população. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre esta paralisação e também sobre todos os detalhes que aconteceram aí na tarde, começo da noite deste domingo, através do defensor público Carlos Alberto, é o repórter Halidson Martins, que está ao vivo com o defensor público. Aliás, ele vai falar um pouco sobre esta paralisação e, acima de tudo, sobre o pedido de prisão dos irmãos Josildo e Givanci Oliveira. Não é isso, Halidson? É isso mesmo, Tiago. A paralisação atingiu mais de 70 mil pessoas em diversos bairros da nossa cidade. Essa paralisação, a greve já tinha sido suspensa na tarde de ontem. Quem vai trazer mais informações, quem vai falar mais sobre essa paralisação com a gente é o doutor Carlos Alberto Filho, defensor público. Essa paralisação já estava suspensa desde ontem e eles ainda hoje paralisaram, não foi, doutor? Decorrência das notícias a respeito da paralisação parcial dos serviços, com 30% nos horários normais e 70% no horário de pico, acreditamos, os órgãos de defesa do consumidor, que isso iria implicar em um prejuízo brutal à população. Prejuízo esse que vocês já estão detectando agora. Por conta disso, dada a urgência, uma tutela de urgência foi protocolada no judiciário no plantão e houve uma decisão judicial estabelecendo o funcionamento integral dos serviços, sob pena de multa e inclusive de prisão. Essa determinação judicial não foi cumprida hoje, algumas empresas não funcionaram em integralidade e, segundo as informações passadas pela própria imprensa, houve atuação do sindicato nisso. Por conta disso, com essas informações já coletadas pela imprensa, fizemos um pedido já ao judiciário, esse pedido já está na 14ª Vara Cível e esperamos com que o juiz determine a ordem para aplicação de multa e a ordem judicial para a prisão por desobediência do sindicato. Já estamos também, inclusive, com declarações feitas pelo Procon Manaus a respeito de fiscalização em duas empresas que não estão funcionando na integralidade e já estamos também juntando isso dentro do processo. Isso prejudica muito a população e também diversos setores do nosso segmento, tanto de empresas, pessoas chegando atrasadas nos trabalhos e os patrões não querem saber, né, doutor? Transporte coletivo como um corpo é como se fosse justamente, às vezes, eles levam os mecanismos de funcionamento de toda uma cidade. Então, o comércio não funciona, a indústria não funciona, as casas não funcionam, nada funciona por conta dessa situação. Isso é uma situação extremamente séria e os usuários não podem ser penalizados por questões internas dentro das empresas. Por isso que os órgãos de defesa do consumidor se concentraram na prestação do serviço. O serviço não pode parar. O senhor pediu a prisão do presidente e do vice-presidente do sindicato dos rodoviários. Por quê? Na verdade, foi do presidente, esse foi o pedido, por conta do descumprimento. Há uma certificação pelos oficiais de justiça de que houve a notificação do sindicato e mesmo ciente disso, o sindicato envidou ações para paralisar o funcionamento dos serviços. Isso atenta contra a ordem judicial e esse atentado implica necessidade de repreensão. Mas aí as empresas agora já estão atuando normalmente com seus ônibus nas ruas? Estamos acompanhando essa situação, mas pelas informações do Procon Manaus, não existe isso em algumas empresas. Por isso que nós estamos, inclusive, juntando essa determinação para que haja apreciação judicial também. E quais são essas empresas, doutor? Nós temos a informação da Via Verde e de uma outra chamada, acredito eu, Norte, Líder. Tá aí, Tiago, essas são as informações que nós temos aqui ao vivo com o Dr. Carlos Alberto, orientando a população e essas duas empresas aí que ainda não retornaram com as suas atividades 100%. A gente volta com você aí nos estúdios do programa Cidade Urgente. Tiago Quara. Muito obrigado, Halidson Martins, pelas suas informações. Pois é, como disse o próprio defensor público, Dr. Carlos Alberto, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Infelizmente, muitas famílias, muitas pessoas deixaram de ir aos seus destinos, como trabalho, a escola, a posto de saúde, a hospital, por conta desta paralisação. Volto a dizer, nós estamos ao lado dos trabalhadores. Motoristas e cobradores que querem fazer sua reivindicação por conta de melhorias, estamos sim a favor. Agora, nós não estamos a favor que esta reivindicação seja apenas uma reivindicação politiqueira. Infelizmente, o que acontece na nossa cidade é isso.
Se você, meu amigo, se você, minha amiga, precisou do transporte coletivo em algumas partes da nossa cidade, você se atrasou por conta desta paralisação. Na tarde de ontem, começo da noite deste domingo, a Defensoria Pública, juntamente com todos os órgãos de defesa do consumidor, tanto do município quanto do estado, aquela força-tarefa que por muito tempo vem trabalhando em nossa cidade, entraram com uma ação no Tribunal de Justiça do Amazonas para não dar mais andamento nesta paralisação e conseguiram. Infelizmente, o Sindicato dos Rodoviários e algumas empresas desobedeceram esta ordem e já está aí andando aí um processo de prisão contra o atual presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Josildo Oliveira. Mas nós, do programa Cidade Urgente, estamos aí abertos tanto ao Sindicato dos Rodoviários, como também ao Sinetran, para ouvi-los e saber o que realmente está acontecendo em nossa cidade. Quais são as reivindicações que eles estão tendo aí, porque o que parece que é uma coisa orquestrada. Todos os anos é a mesma situação. O Sinetran de um lado pedindo aumento da passagem. De outro sindicato pedindo melhorias, claro, como volto sempre a dizer, é justo. Melhorias no sistema é justo e também da parte hoje dos trabalhadores também é justo. E a Prefeitura de Manaus dizendo que não vai aumentar e acontece a greve. Infelizmente, quem sofre é a população da nossa cidade. Agora nós vamos falar sobre um vício dos tempos modernos. O medo patológico de ficar sem aquele famoso celular, né? Um aparelho que virou companhia constante nos dias e nas noites, pois há quem durma com ele do lado da cama. E só de pensar em ficar sem o celular, o aparelho, é um terror, uma verdadeira dependência. Isso tem nome, chama-se nomofobia. Para entender melhor esse fenômeno, acompanhe agora a reportagem de Halidson Martins. Você é uma dessas pessoas que usa o aparelho celular andando nas paradas de ônibus, no trabalho, na escola? A internet trouxe bastante benefícios, mas com ela também trouxe uma gama de consequências que podem levar até a enfermidade. Cuidado, você pode ser uma pessoa nomofóbica. Não, nunca ouvi falar. Não sabe o que é? Não. A senhora usa o seu aparelho celular constantemente? Se esquecer em casa o aparelho celular, já estiver indo para o trabalho na parada de ônibus e volta para buscar o celular? Na hora. Consegue ficar sem receber uma mensagem, sem receber uma ligação? Não, sempre por internet. Sempre ansiosa? Sempre ansiosa. Se estiver numa reunião, tá usando o celular? Com certeza. Você sabe o que é nomofobia? Sim, eu sei. Você se considera uma pessoa nomofóbica? Sim, pra quem vai no banheiro com telefone, com certeza me considero. Não consegue ficar sem um aparelho celular? Não, ainda mais por causa do trabalho, que sempre a gente fica no telefone também, por causa do WhatsApp, que é muito ruim. Quando você está em uma reunião, numa reunião, você está com o seu aparelho celular? Sim, eu estou com o aparelho celular. Já esqueceu alguma vez o seu aparelho celular em casa, indo para o trabalho e teve que voltar para pegar o celular? Olha, eu fui para a faculdade, eu esqueci meu celular, é uma ladeira enorme, eu desci a ladeira e voltei para buscar meu celular de volta, porque eu não... Então se considera uma pessoa nomofóbica? Considero sim, considero. Há pessoas que não conseguem ficar sem um celular nem por um instante. Essas pessoas entram num estado de profunda ansiedade e angústia quando se veem sem um aparelho. Quando ficam sem créditos ou com a bateria no fim, a necessidade de estar conectado ultrapassa todos os limites. Essas pessoas não saem de casa sem um celular e mantêm o telefone ligado 24 horas por dia e sentem ansiedade quando esquecem em casa. Caso você seja uma pessoa que está apresentando os seguintes comportamentos, fique bastante atento. É um termo relativamente recente, é uma patologia recente e ela é originada do termo em inglês, no mobile, de mobile. Então ficou nomofobia, o medo de ficar sem aparelhos celulares, sem tablets, sem computadores, enfim, sem comunicação através desse meio virtual. Então as pessoas hoje experimentam uma gratificação muito grande através das redes sociais, através dos likes, né, das curtidas, dos compartilhamentos daquilo que ela publica, de modo que se alguém não curte aquilo que ela publica, ela fica triste, ela fica depressiva, porque ela experimenta esse prazer. E em detrimento do presencial, da reunião com os amigos, de sair para a balada com os colegas, então ela prefere ficar no meio virtual, porque isso realmente gera uma dependência muito grande e você pode então desenvolver essa síndrome,
que é o medo excessivo de ficar sem os aparelhos celulares, sem você poder se comunicar e você experimentar todos esses sintomas físicos que são bastante desagradáveis para você. Parabéns ao Ralitson Martins pela brilhante matéria. E você? Você se considera um nomofóbico? Você aí não vive sem o seu celular? Pois é, muita gente aí tem dado aí a sua parte da sua contribuição, fazendo aí vários selfies, fazendo aí mandando suas mensagens, enfim, mas 24 horas por dia é complicado, né? Muitas vezes as pessoas vão dormir, né? Muitas vezes as pessoas vão pro show, só vivem no celular. E quem vai pro restaurante, que toma aquele café da manhã também, parece que a única coisa que pergunta ao invés de bom dia, boa tarde ou então boa noite, a pessoa pergunta logo, tem Wi-Fi? É meio complicado, né? Mas é uma nova tecnologia que chega na questão de Facebook, Instagram, WhatsApp, mas temos que ter bastante cuidado com essas redes sociais, com esta nova tecnologia e, acima de tudo, temos que ter cuidado aí com esta nomofobia. Caso você esteja fazendo parte desses nomofóbicos, como algumas pessoas aqui do nosso programa, aliás, não param de mexer no celular. São pessoas que a todo momento vivem fazendo selfies, a todo momento vão para o WhatsApp, vão aí para o Instagram. São pessoas que, infelizmente, não estão prestando atenção no programa e ficam só tirando fotos e fotos e fotos. Boa tarde, meu lindo. Você sabe quem mandou um abraço para você? A Thaís Araújo. Sério. Mas a Thaís lá de Presidente Figueiredo, que desde já gostaria de mandar um abraço a todos os moradores do município de Presidente Figueiredo. O que você tá mexendo aí? Por que você não fala comigo? Olha, rapaz, bonito. O que foi? Garganta? Tá mudo? Escreva pra mim, por favor, eu não entendo, mudo. Tá rouco? Tá rouco? E aí, qual é a tua participação de hoje? Não chega nem dançando, nem nada, não tem... O que você quer escrever? Aliás, o maior sucesso, por que é de cabo? Quando chega, quando ele dança, O que você está escrevendo aí? Vai. Ô, letrazinha feia. O que é isso? Celular, o que é? Meu Deus. Tem hi-fi? Senta aqui, senta. Não quer falar? Eu falei, sexta-feira, eu falei. Do Vale tava aqui com toda... Qual a senha? Que senha o que, rapaz? Do Vale tava aqui sexta-feira, você fez falta, né? Ele tava... Cadê o porquê, cara? Disse, dá pra estar no bar do Bala. Tá aí, disse certo. Viu? Fica com mais companhias por aí. Manda um abraço pro Bar do Bala também, só papo cultural por lá. Um abraço pro Bar do Bala. Quero pra você, Bar do Bala. Minha gente, no finalzinho do nosso programa, quero deixar uma mensagem para você, meu amigo, para você, minha amiga. Quero falar sobre família. Pois é, a família é talvez a coisa mais importante do mundo. É ela que nos acolhe logo que nascemos e nos acompanha também para o resto da vida. Mantê-la unida é essencial para a nossa felicidade, pois dela fazem parte pessoas que são muito importantes para nós. Volto a dizer sempre para você, valorize os momentos vividos em família. Cuide de cada membro com todo carinho. Faça aí prevalecer sempre o amor e viva então em constante alegria. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos amanhã, a partir das 13h35, aqui na programação Campeã do Amazonas, que é a Band Amazonas. Tchau, tchau, gente.